queridos alunos do quarto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da semana, aula de matemática. Espero que a turma inteira esteja acompanhando, tá bom? Olha só, gente, no nosso conteúdo de matemática, do nosso livro, nós temos apenas algumas fichas que faltam ser corrigidas, isso mesmo. Então, as únicas fichas que faltam a gente fazer essa correção aí, gente, é a da página 51 até 56, que foi a que a tia passou para casa, não foi isso? Pronto. Então, a gente vai corrigir a da página 51 a 56, que foi a que eu passei na quinta-feira passada, na nossa aula de matemática. E nós vamos fazer também a correção da página 49 e 50, que eu tinha passado quando nós estávamos ainda no colégio, mas que não deu tempo a gente corrigir. Então, a gente vai começar fazendo juntos a 49 e a 50, e em seguida a gente conclui aí a correção da atividade que eu passei para casa, combinado? E aí a gente conclui todo o livro, tá bom? Essa semana terá apenas essa aula de matemática, porque falta muito pouco assunto para a gente finalizar. Vamos lá, então? Olha só, galera, para iniciarmos aí, nós temos a primeira questão da página 49, que ele diz o seguinte, ó, complete as sequências a seguir, as sequências numéricas. Isso aí, gente, foi daquele capítulo que a gente viu dos números maiores que 10.000. Então, essa ficha é uma ficha para a gente revisar o conteúdo da unidade 1, capítulo 3, tá certo? Então, vocês vão completar aí com a sequência. 997, 998, 999, depois quem é que vem? 1000. Não é isso, gente? Então, copia o 1000. Depois, 1001. Aí segue a sequência. 1002, 1003, 1004, 1005 e o 1006 já tem aqui, certo? Um pouquinho mais embaixo ele vem, né? 1154. Então, depois de 1154, quem é que vem? 1155. E aí vai em diante. 1156, 1157, 1158 já está aqui. 1159, 1160. Ó, aqui é o 1160. E vamos agora para a dezena do 60. 1161, 1162 e 1163, tá bom? A segunda questão, ele diz o seguinte: para decompor números, Henrique usou multiplicações e adições. Indique os números que Henrique decompôs em cada caso a seguir. Vocês lembram dessa questão aqui, gente, que a tia explicou? Então, eu tenho 2 vezes 10, 20, vezes 10, 200, vezes 10, vai aumentando a ordem, 2.000, 2.000, 4 vezes 10, 40, vezes 10, 400, 2.400, 7 vezes 10, 70, e 70 mais 4, 74, tá certo? Então, aí na letra B, a resposta vai ficar 7.070. E na letra C, 8.009. É como a gente fez lá na sala, tá certo? Terceira questão. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e 5.570 municípios. Alguns municípios estão entre os mais populosos do mundo, como a cidade de São Paulo, sétima cidade mais populosa do mundo, com mais de 12 milhões de habitantes. No entanto, há várias cidades brasileiras que têm menos de 20 mil habitantes. A seguir, algumas dessas cidades estão listadas. Decomponha e escreva por extenso os números que representam a população dessa cidade. Então, é super fácil, né, galera? Aí, como é que vocês vão fazer? Aqui em cima tem o nome da cidade, vou mostrar, o estado e a quantidade de habitantes. Aqui, vocês vão decompor esse número. É 6.374. Vocês vão colocar, ó, 6.000 mais 300 mais 70 mais 4. Não foi assim que a gente aprendeu a decompor? Então, a decomposição coloca aqui e, em seguida, vocês vão escrevê-lo por extenso. Como é que escreve por extenso? Extenso, gente, é o nome do número. Então, vai escrever esse número aqui em palavras, ou seja, 6.374 em palavras. O mesmo vocês vão fazer aqui, ó. 5.000 mais 90 mais 5, decomposição, e escreve por extenso.
9.000 mais 500 mais 10 mais 7 e escreve aqui o 9.517 por extenso. Super fácil essa atividade. Brejinho no estado de Pernambuco. Aí aqui, gente, presta atenção que esse número aqui a gente vai decompor assim, ó. 10.000, porque é a dezena, tá? De milhar. Mais 7.000, unidade de milhar. Mais 300, não tem dezena, mais 7. E aqui do outro lado, vamos escrever 17.307 por extenso, número escrito com palavras, tá certo? Vamos agora para as fichinhas que eu pedi na aula passada. Então, essas fichinhas aí começam na página 51. Primeira questão. O dono de uma pequena empresa fez uma pesquisa para saber quanto tempo seus funcionários demoravam para chegar ao trabalho. Com os dados obtidos, ele elaborou o gráfico a seguir. Então, olhando para esse gráfico, gente, aqui tem o nome das pessoas, não é? Aqui embaixo do gráfico, a gente pode observar o nome das pessoas, dos funcionários. E a gente vai responder com base nesses dados, tá certo? Quais funcionários demoraram mais que 25 minutos para chegar ao trabalho? Se a gente for olhar aqui no gráfico, esses números aqui medem o tempo, não é? Então, mais que 25 minutos, o 25 está aqui, nessa linha. Quem passou dos 25 minutos? Carla, ó, tá vendo que ela passou? E a Fernanda, que passou também. Aqui na letra A, ó, Carla e Fernanda. E aí, acertaram? Letra B. Fernanda se mudou e demorará 18 minutos a menos que o tempo indicado no gráfico. Quem passará a demorar mais do que Fernanda para chegar ao trabalho? Então, a gente vai olhar aqui para os dados de Fernanda. Fernanda gasta 35 minutos, não é assim? Então, ela se mudou e demorará 18 minutos a menos. Então, quando a gente faz aí 35, que era o valor que ela demorava, o tempo que ela demorava, menos 18, que ela foi o que diminuiu, a gente vai ver aí que o resultado dessa subtração vai dar igual a 17, tá certo? Então, ela vai ficar apenas agora com 17 minutos. Então, tirando ela, quem vai passar a demorar mais do que ela? Que ela era que demorava mais. Então, quem passar desse número, a gente vai observar aí no gráfico, que foi o Fábio, a Carla e o Edson, que vai passar mais do que ela, tá bom? Por quê? Porque ela não vai ficar com 17. Então, quem tem mais de 17 aí? O Fábio tem 21, a Carla tem em torno aí de 26, 27, o Edson tem 20, tá? E a Beth não vai ser a Beth, porque a Beth só tem um pouco mais que 5, acho que 7 ou 8, por aí, tá bom? E na letra C, ele diz o seguinte: Edson trabalha 5 dias na semana e demora o mesmo tempo para ir e para voltar. Quanto tempo Edson gasta por semana no deslocamento de sua casa ao trabalho e do trabalho à sua casa? Gente, ele não gasta a mesma coisa aí? Olha só aqui para o de Edson. Edson, ele leva 20 minutos. Então, se ele leva 20 minutos para ir e para voltar, 20 minutos para ir, mais 20 minutos para voltar, esse total vai dar 40. Não é assim? 40 minutos. Isso é o que ele gasta por dia. Se a gente sabe que ele trabalha 5 dias por semana, digamos aí que de segunda a sexta, 40 vezes 5 vai dar quanto? Ó, 4 vezes 5, 20. Sobrou esse zero, põe ele na frente. Então, 40 vezes 5 vai dar igual a 200. 200 o quê? Minutos. Como é que eu transformo 200 minutos em horas? E aí vai ser igual a quantas horas? Gente, se eu sei que 1 hora é igual a 60 minutos, eu multiplico 60 quantas vezes para chegar perto de 200? 3 vezes, não é? Se eu somar aqui, ó, 60 vezes 3, não vai dar igual a 180? Então, 180 é correspondente a 3 horas. O que é que falta de 180 para chegar a 200? 20, não é, galera? Então, aí vai demorar 3 horas e 20 minutos. Tá certo? Segunda questão. Um professor entregou um caça-palavras com 35 palavras para serem encontradas. Ele representou o placar dos alunos no gráfico a seguir. Então, aí embaixo do gráfico tem o nome dos alunos, tá certo? E embaixo vem as perguntas sobre ele.
Algum aluno encontrou todas as palavras? Ele entregou 35, não foi? Então, esse aluno aqui, essa aluna, a Isis, encontrou exatamente 35. Então, sim, quem? A Isis. Letra B. Quais alunos deixaram de encontrar exatamente 15 palavras? Se eram 35, 35, deixaram de encontrar 15, menos 15, então 20. Quem encontrou 20 palavras? A gente vai olhar aí para o lado de 20 palavras e a gente vai ver que dois alunos encontraram. Na linha 20 aqui, quem é que está? A Andréia e o Frederico, não é? Quais alunos encontraram exatamente o mesmo número de palavras? Também a Andréia e o Frederico, porque olha, a Raquel encontrou 10, ninguém mais encontrou 10. O Vinícius encontrou 25, ninguém mais encontrou 25. E a Isa encontrou 35, ninguém mais encontrou 35. Os únicos alunos que encontraram a mesma quantidade foi o Frederico e a Andréia. Os dois encontraram 20. Então, aí na letra C também a resposta é Andréia e Frederico. Já na letra D, ele pergunta qual a diferença entre a quantidade de palavras encontradas por Frederico e a quantidade de palavras encontradas por Raquel. Gente, a palavrinha diferença na matemática significa subtração, tá bom? Vamos relembrar aí. Então, eu vou olhar a quantidade de Frederico e a quantidade de Raquel. Então, eu vejo aqui no quadro, aqui no gráfico, aliás, que Raquel foram 10 e Frederico foram 20. Então, Frederico, que são 20, menos Raquel, que são 10, fica quanto? Quanto é 20 menos 10? 10, não é, galera? Então, 10 palavras aí na letra D. Letra E. Quantas palavras Andréia deveria ter encontrado a mais para ter empatado com Vinícius? Então, a gente vai olhar Andréia e vai olhar Vinícius. Andréia aqui, a gente vê que ela encontrou 20. Vinícius encontrou 25. Então, quanto falta de 20 para chegar a 25? Quantos Andréia precisava encontrar para ficar igual a Vinícius? Eu tenho 20. Para chegar a 25, 5, não é, gente? Então, 5 palavras aí, resposta da letra E. Vamos agora para a ficha de número 8, página 53. Um paciente recebeu uma receita prescrita por sua médica para ingerir certo tipo de medicamento por 180 horas, de 12 em 12 horas. Ajude-o a descobrir por quantos dias ele precisará tomar esse medicamento e quantas vezes ao dia. Então, vamos lá. Gente, essa tabela aí é bem tranquila, é só a gente fazer as continhas. Se eu sei que um dia tem 24 horas, eu consigo responder essa daqui. E essa também, e a outra também, tá? O que eu preciso saber é das unidades de medida de tempo. Então, um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, um minuto, aliás, uma hora tem 60 minutos. Se eu souber dessa noção de unidades de medida, eu consigo responder isso aqui tranquilamente. Veja bem, número de dias, meio-dia. Se eu sei que um dia tem 24, quem é o meio? Quem é a metade de 24? 12, né, galera? E aí, gente, 24 horas aqui, 24 horas eu sei que é um dia, não é isso? Então, aqui vai ficar 12. 36 horas. 36 horas é o equivalente a um dia e meio. 2 dias. Quanto é 24 mais 24? 48. 2 dias e meio. 48 mais metade de um dia, que é igual a 12. Então, vai dar aí 60. Vamos agora para a próxima tabela de baixo. 3 dias é igual a 72 horas. 3 dias e meio, metade. Eu já sei que são 12, então eu tenho o valor equivalente a 3 dias, 72 mais 12 vai dar igual a 84. 4 dias, é só seguir a sequência daqui de cima, tá, gente? 4 dias e meio. E aqui 5 dias, tá certo? Aí embaixo, 4 dias é equivalente a 96 horas. Aqui já tem e aqui também. Na última tabela, ele diz assim, ó, 132 horas. Então, para descobrir aqui quantos dias são, eu só vou usar a lógica, né, gente? Vocês já perceberam que aqui ele vai, ó, 3 dias e meio, 4 dias e meio, 5 dias. Aqui é a lógica, tá? 6 dias. Quem é que vem antes? 5 dias e meio. Ele não tá pegando um inteiro e um meio, um inteiro e um meio. Então, aqui vai ser, ó, 5 dias e meio. 6 dias e meio.
7 dias e 7 dias e meio, nessa parte de cima, nessa parte aqui da tabela. E na de baixo a gente vai converter isso aí em horas. Então, observando aí, 6 dias, se a gente for calcular 6 vezes 24, vai dar igual a 144, tá bom? 6 dias e meio vai ser 144 mais 12, que vai dar igual a 156. 7 dias, 24 vezes 7 vai dar igual a 168. E 180 horas a gente já preencheu aqui, que é igual a 7 dias e meio. Vamos agora para a próxima página. Correção. 5 alunos de uma escola se candidataram à eleição de representante escolar. Veja como terminou a votação na tabela a seguir. Eu tenho aqui os candidatos, Aline, Tiago, Rodrigo e Fernanda. E cada tracinho desse aqui, gente, representa um voto. Então, aqui, digamos um exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim vai. Cada traço vale um voto. E aí ele pergunta embaixo, ó, quantos votos a Aline teve? Então, se vocês forem contar aqui os tracinhos de Aline, vocês vão observar que a Aline teve 6 votos, não é isso? Já quem ficou em primeiro lugar é aquele aluno que tirou mais. Só em visualizar a gente percebe aí que o aluno que ficou com mais votos foi Tiago, não foi? Esse aqui não é a maior parte? Então, aí, ó, Tiago aí do quarto ano da tarde, você, tá vendo, Tiago? Vamos aí para a letra C. Quantos alunos votaram nessa eleição? Para saber isso, gente, a gente vai descobrir primeiro o total da Aline, total do Tiago, total do Rodrigo e o total da Fernanda. Descobrindo o total de cada um deles, a gente vai somar, tá certo? E quando a gente fizer essa somatória, a gente vai perceber que 22 alunos participaram dessa votação, dessa eleição. Letra D. Quantos votos Rodrigo teve a mais que Fernanda? Aí eu vou olhar aí a quantidade de votos que teve Rodrigo. Rodrigo teve 5, não é isso, galera? E Fernanda teve 1, 2, 3. Teve 3. Então, quantos ela teve a mais? Eu tenho 3 para chegar assim. 2. Então, aqui é 2. Tá certo? Já na terceira questão, ele traz aí os tipos de gráficos que nós estudamos e vamos fazer a relação entre eles mesmo. Então, esse primeiro gráfico aqui, ele é o gráfico de colunas. Muito bem. O próximo gráfico é o gráfico de linhas. O próximo é o gráfico de setores, ou também conhecido como gráfico de pizza. E o próximo gráfico é o gráfico de barras. Lembrando que em alguns livros, talvez, ou na internet, vocês encontrem esse gráfico aqui sendo chamado de gráfico de barras verticais e esse daqui sendo chamado de gráfico de barras horizontais, certo? Mas querem dizer a mesma coisa. Vamos agora corrigir a última ficha da página 55 a 56. A página 55, gente, ele diz assim, ó. A Associação de Moradores de um Bairro fez uma campanha de extermínio de camundongos. Observe a seguir o gráfico resultante da primeira semana da campanha. Então, aí tem os camundongos, né, que são os ratos, tá certo? E tem as perguntas aí na letra A até a letra D sobre esse gráfico, sobre esses dados, tá certo? Então, aqui embaixo tem os dias da semana, tem o número de camundongos indicado pela quantidade de cada um deles, tá bom? E aí ele pergunta, esse número aqui é por dia, tá, gente? Quantos camundongos foram caçados na terça-feira? A gente vai olhar aqui na terça-feira. Quantos camundongos foram caçados? Eu tenho aí 3 na terça-feira, não é? Mas eu não vou multiplicar. Ele está dizendo aqui que cada desenhozinho desse equivale a 5. Então, se eu tenho 3 aqui, mas se cada um vale 5, então vai ser 3 vezes 5. Quanto é 3 vezes 5, galera? 15. Isso mesmo. Na letra B, ele pergunta em que dia a quantidade de camundongos caçados foi igual à soma de camundongos caçados na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira. Então, se eu somar aí a quantidade de quarta, quinta e sexta, ó, quarta foi 1, aqui foram 2 e aqui foi 1. Então, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3, 12. Né? Então, a soma de quarta, quinta e sexta dá 12, tá certo? Aí, esse 12 aí vai ser de qual dia? A gente olha para segunda-feira.
Segunda-feira aqui, ó, tem 4. 4 vezes 5, 20. Então, a gente conclui aí que o dia em que for igual à soma será o dia da segunda-feira, tá certo? Então, aqui vocês vão colocar segunda-feira. Na letra C, ele diz o seguinte: quantos camundongos foram caçados nos 2 primeiros dias da semana? Então, a gente vai olhar aqui. Os 2 primeiros dias foi segunda e terça, não é? Segunda-feira foi caçado 4. 4, cada um vale 5, então são 20. Não é assim? 4 vezes 5 não é 20? Mais terça-feira tem 3, mas cada um vale 5. Então, 5 vezes 3, 15. Quanto é 20 mais 15? 35. Correto? Na letra D, ele pergunta: quantos camundongos foram caçados em toda a semana? Então, aí eu vou somar. Se eu sei que cada um deles vale 5, a gente pode usar a tabuada dos 5 aqui, ó. Cada desenho desse aqui vale 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Tá bom? Então, aqui foram 55 camundongos. Na questão 2, que já está aí na página 56, ele diz o seguinte: Rogério é o dono de uma loja de roupas. No último sábado, ele foi à fábrica onde compra roupas para revender, a fim de atualizar seu estoque. Completa a tabela com os preços que Rogério deve pagar pelas compras. Então, aí eu tenho, ó, os artigos, né? Camisa, bermuda, calça e saia, o preço por unidade, a quantidade que ele vai pegar de cada um e o preço que ele vai pagar no total. Aí a gente vai usar um pouquinho de multiplicação, não é, gente? Mas é aquela multiplicação bem simples, ó. Preste atenção. Se eu preciso comprar 10 camisas e cada uma vale 15 reais, quanto é 15 vezes 10? A gente fazendo essa conta, é só multiplicar, ó, 15 vezes 1. Todo número multiplicado por 1 não dá igual a ele mesmo? Então, vai dar 15. Sobrou quem que não entrou em jogo aqui? O 0. Então, põe ele aqui na frente. Vai dar 150. E aí, vocês vão sempre multiplicar, ó, 20 vezes 20, 40 vezes 8, 30 vezes 5 e colocar o resultado aqui na frente. Então, vamos lá. Primeiro vai ser 150, 400. Confere aí se vocês fizeram certo. 320, 150 novamente e 1.020 reais. E nesse caso aqui, o 1.020 reais, gente, é a soma desses valores aqui, tá? Quando eu somo aí, ó, 150 mais 400 mais 320 mais 150, eu vou obter o resultado de 1.020. Vocês vão colocar aí no total. Aí ele teve um desconto de 30 reais, então eu pego 1.020, que foi o total daqui, menos 30 reais, fazendo essa subtração aí, eu vou encontrar como resultado 990, que é nessa coluna aqui do total a pagar, tá certo? E a terceira questão, ele diz assim, ó, utilize o espaço abaixo para fazer os cálculos. Então, essas continhas aqui de multiplicação que a gente fez na segunda questão, vocês vão deixá-la registrada aqui na terceira, tá certo? Todo mundo fez assim? E aí, galera, conseguiu fazer as correções? Então, olha só, gente, na matéria de matemática, nós conseguimos concluir todo o conteúdo que estava faltando do livro e das fichas. Então, concluir, tá certo? Agora vamos ver, vejam aí cada um, se tem alguma coisa pendente, porque aí no caso a tia Ju já deu todo o conteúdo. Se você, mesmo assim, ainda tem algo pendente, faz e manda para mim, tá certo? Estarei aguardando. Então, até semana que vem, com nossas aulas de matemática, usando livro novo, tá bom? Lembre-se, continue estudando a tabuada. Um beijo, meus amores, até a próxima aula.